Deus projetou o corpo humano como uma máquina física incrivelmente precisa e poderosa, necessitando de combustível para manter-se em funcionamento. Esse combustível é a comida. Deus nos dotou de um mecanismo interno conhecido como fome, que desperta nosso apetite para garantir que nosso corpo receba os nutrientes e a energia necessária para seu funcionamento ideal. A comida, portanto, não apenas satisfaz nossos desejos e apetites, mas também nos proporciona a energia vital como parte de um intricado equilíbrio natural que sustenta a vida. Nos tempos modernos, somos condicionados a seguir um padrão alimentar de 3 refeições diárias. Desde cedo, aprendemos a importância de um café da manhã nutritivo, considerado a base para um dia produtivo e enérgico. As mensagens de saúde pública e as tradições culturais reforçam a necessidade de comer de forma regular e equilibrada para manter nossa força e vitalidade. Nas escolas, recebemos educação sobre a importância de uma dieta balanceada, combinada com exercícios físicos, para promover uma vida saudável e robusta. No entanto, surge a questão: por que alguém escolheria passar fome? Em nossa sociedade, a prática de não comer é frequentemente associada à dieta, geralmente com o objetivo de perder peso ou melhorar a saúde. As dietas são muitas vezes vistas como medidas temporárias para alcançar metas físicas específicas. E há uma infinidade de programas dietéticos que prometem transformações corporais rápidas e eficazes. Mas há aqueles que optam por abster-se de alimentos por razões que vão além do físico. Para algumas pessoas, a prática de não comer está enraizada em motivos espirituais profundos. Esta prática é conhecida como jejum. O jejum, conforme descrito na Bíblia, é uma disciplina espiritual adotada para fortalecer a conexão com Deus, buscar orientação divina ou demonstrar arrependimento. Diferente das dietas, que têm um enfoque mundano, o jejum tem um propósito transcendental, voltado para o desenvolvimento espiritual e a purificação da alma. Jejuar implica abster-se de alimentos, e às vezes de bebidas, por um período específico, com o objetivo de dedicar esse tempo à oração, meditação e reflexão espiritual. A prática do jejum pode ser encontrada em muitas tradições religiosas, incluindo o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. No contexto bíblico, o jejum é frequentemente mencionado como um ato de devoção e submissão a Deus. Por exemplo, no Velho Testamento, os judeus eram instruídos a jejuar uma vez por ano no dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, como um ato de arrependimento e renovação espiritual. Jesus Cristo também ensinou sobre a importância do jejum, destacando que deveria ser realizado de maneira discreta e sincera, sem buscar reconhecimento ou aprovação dos outros. Ele enfatizou que o verdadeiro valor do jejum está na intenção do coração e na sinceridade da busca por Deus, e não em sua exibição pública. Um jejum é frequentemente realizado por um período determinado com o objetivo de alcançar um propósito espiritual. Este ato de abstenção de alimentos, e às vezes, de outras atividades, é uma prática observada por diversas religiões e culturas ao longo da história, simbolizando purificação, penitência e a busca por uma conexão mais profunda com o divino. Veja este exemplo do Velho Testamento. Uma vez por ano, os judeus devotos eram obrigados a jejuar em observância ao dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur. Em Levítico 16:29 está escrito: Este será um decreto perpétuo para vocês. No 7º mês, no 10º dia do mês, vocês devem afligir suas almas e não realizar nenhum trabalho, seja nativo ou estrangeiro, residente entre vocês. Este versículo estabelece a seriedade e a universalidade do jejum, indicando que todos, sem exceção, deveriam participar dessa prática. O jejum de Yom Kippur, realizado no 10º dia do 7º mês, é um período de intensa reflexão e arrependimento. Yom Kippur, que significa Dia da Expiação, em hebraico, é o dia mais sagrado do calendário judaico. Durante este dia, os judeus dedicam-se à oração,
ao arrependimento e ao jejum, buscando o perdão de Deus por seus pecados. Deus determinou que seu povo jejuasse anualmente nesse dia específico para que todos pudessem lembrar-se da experiência solene de sua salvação. Esta prática de jejum era uma maneira de os fiéis se humilharem diante de Deus, reconhecendo suas falhas e buscando uma purificação espiritual. A abstenção de alimentos servia como um lembrete físico da necessidade de depender de Deus para a verdadeira nutrição espiritual. No dia da expiação, o sumo sacerdote desempenhava um papel crucial. Ele entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado dentro do tabernáculo, uma vez ao ano. Lá, ele oferecia o sangue de um animal em sacrifício pelos pecados de todos. Este ato simbólico representava a transferência dos pecados do povo para o animal, que então era sacrificado, simbolizando a expiação e o perdão divino. Em Levítico 16:24 lemos: E ele lavará seu corpo com água no lugar santo, vestirá suas vestes e sairá para oferecer o holocausto e a oferta queimada do povo, fazendo expiação por si mesmo e pelo povo. Este ritual de purificação do sumo sacerdote, antes de realizar os sacrifícios, era um lembrete da pureza necessária para se aproximar de Deus. As vestes sacerdotais, lavadas e santificadas, simbolizavam a necessidade de estar espiritualmente limpo para entrar na presença divina. Como o dia da expiação lidava com os pecados de toda a nação, todos jejuavam para se identificar com o sumo sacerdote, que sacrificava um cordeiro pelo perdão de seus pecados. O jejum coletivo servia para unir a comunidade em um ato de arrependimento e busca por redenção. A participação de todos, independentemente de sua origem ou status, reforçava a ideia de que todos eram iguais diante de Deus e igualmente necessitados de sua misericórdia. Jesus instruiu seus discípulos sobre a maneira correta de jejuar, como registrado em Mateus 6:16-18. Ele disse: Quando jejuarem, não façam uma expressão triste como os hipócritas, que desfiguram seus rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, os recompensará. Essas palavras de Jesus são repletas de sabedoria e orientação espiritual. Ele começa com "quando jejuarem", sugerindo que o jejum é uma prática esperada e integrada na vida espiritual de seus seguidores. No entanto, Jesus faz um importante esclarecimento sobre a atitude correta ao jejuar. Ele critica aqueles que jejuam para serem vistos pelos outros, comparando-os aos hipócritas que desfiguram suas faces para exibir sua piedade. Esta prática de exibição pública era comum entre alguns religiosos da época, que buscavam reconhecimento social por suas ações espirituais. Jesus enfatiza que o verdadeiro jejum deve ser um ato de humildade e devoção pessoal a Deus, e não uma busca por aclamação pública. Ele instrui seus discípulos a ungir a cabeça e lavar o rosto, um gesto que indica cuidado pessoal e alegria, para que o jejum não seja evidente para os outros. Este ato simbólico de ungir a cabeça com óleo e lavar o rosto era uma prática comum na cultura judaica para demonstrar limpeza e renovação. Ao fazer isso, os discípulos evitariam parecer abatidos e tristes, mantendo o jejum como um ato privado entre eles e Deus. A essência do jejum, segundo Jesus, é a renúncia temporária de algo essencial, geralmente alimentos, para focar em uma necessidade espiritual maior. Em vez de se alimentar, o tempo é dedicado à oração e à busca da intervenção divina. Jesus adverte que, se o jejum for realizado com a intenção de receber elogios pela espiritualidade aparente, esses elogios serão a única recompensa recebida. Isso reflete a ideia de que as ações espirituais devem ser motivadas pelo desejo de se aproximar de Deus, e não pelo desejo de reconhecimento humano.
O jejum é descrito como um ato de sacrificar um desejo corporal para alimentar a alma e fortalecer a conexão com Deus. Ao abster-se de comida, os fiéis são chamados a refletir sobre suas necessidades espirituais e a buscar uma relação mais profunda com o Criador. Este ato de autonegação é uma forma de lembrar a dependência de Deus e de renovar a fé. Se você nunca jejuou antes, a ideia de abster-se de comida pode parecer intimidante. No entanto, é essencial lembrar que o jejum é uma prática espiritual que visa fortalecer a fé e a devoção, e não um meio de se destacar socialmente. Começar com um jejum parcial ou um período de jejum mais curto pode ser uma forma de se familiarizar com a prática. Durante o jejum, é importante manter-se hidratado e atento às necessidades do corpo, reconhecendo que a saúde física também é importante para a prática espiritual. Além disso, o jejum não se limita apenas à abstenção de alimentos. Pode incluir a renúncia a outras formas de prazer ou distração, como mídia social, entretenimento ou outras atividades que consomem tempo. O objetivo é criar espaço para a reflexão, a oração e a meditação, permitindo uma maior conexão com Deus. Muitas pessoas têm diversas preocupações quando se trata de jejuar, especialmente porque estamos acostumados a comer 3 vezes ao dia. A ideia de ficar sem uma refeição ou várias refeições pode ser intimidante. Há quem se pergunte se vai sentir fome intensa e se as dores da fome serão difíceis de suportar. Essas preocupações são naturais, pois o corpo humano é programado para buscar alimentos regularmente. Além disso, alguns temem que não conseguirão completar o jejum e receiam embarcar em uma jornada que não conseguirão levar até o fim. A ideia de começar algo e falhar pode ser desanimadora, e se de repente virem um comercial na televisão sugerindo que uma barra de chocolate ajudará a superar aquela queda de energia da tarde, tais tentações podem parecer ainda mais fortes durante o jejum, testando a determinação e a força de vontade de qualquer pessoa. Outra preocupação comum é como os amigos e familiares reagirão ao descobrir que estão jejuando. Será que pensarão que sou estranho ou fanático? O medo de ser julgado ou incompreendido pode ser um grande obstáculo. A resposta para isso é simples. Você não jejua para impressionar seus amigos e geralmente nem precisa contar a eles. Jejuar é uma prática espiritual que deve ser conduzida com humildade e discrição, como Jesus ensinou em Mateus 6:17-18. Quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareçam aos homens que estão jejuando, mas ao seu Pai que está no lugar secreto, e seu Pai, que vê em segredo, recompensará vocês abertamente. Esta instrução de Jesus nos lembra da importância de mantermos nossa prática de jejum em segredo, focando na nossa relação pessoal com Deus, em vez de buscar reconhecimento público. Jesus estava nos lembrando de não fazer um espetáculo externo de nossa dedicação religiosa. Ele condenava a prática dos hipócritas que jejuavam para serem vistos e admirados pelos outros. O jejum deve ser um compromisso privado entre você e Deus. Isso significa que você pode jejuar sem contar a ninguém, mantendo a prática como um ato íntimo de devoção. No entanto, há ocasiões em que você pode participar de um jejum público, como em um grupo de igreja ou com outro indivíduo, onde a prática comunitária fortalece a fé e a união entre os participantes. O jejum, quando feito com a motivação correta, é uma poderosa ferramenta espiritual. É uma oportunidade de nos desligarmos das necessidades físicas e focarmos nas necessidades espirituais. Ao abster-se de comida, você se dedica mais à oração, meditação e reflexão. É um tempo para buscar a orientação e a intervenção de Deus para renovar a mente e o espírito. Se você nunca jejuou antes, a ideia de abster-se de comida pode parecer assustadora. No entanto, é essencial lembrar que o jejum é uma prática espiritual que visa fortalecer a fé e a devoção, e não um meio de se destacar socialmente. Começar com um jejum parcial ou um período de jejum mais curto pode ser uma forma de se familiarizar com a prática. Durante o jejum,
É importante manter-se hidratado e atento às necessidades do corpo, reconhecendo que a saúde física também é importante para a prática espiritual. Além disso, o jejum não se limita apenas à abstenção de alimentos. Pode incluir a renúncia a outras formas de prazer ou distração, como mídia social, entretenimento ou outras atividades que consomem tempo. O objetivo é criar espaço para a reflexão, a oração e a meditação, permitindo uma maior conexão com Deus. Para resolver um problema, Esdras jejuou junto com 4.000 pessoas, enquanto Esther convocou todos os crentes judeus a jejuarem por intervenção divina. Anualmente, em maio, os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum, um momento significativo de busca espiritual e comunhão com Deus. O significado do jejum. Jejum não se resume a fazer dieta ou simplesmente deixar de comer por motivos de saúde. É uma prática espiritual profunda, realizada por várias razões e sempre acompanhada de oração. Na Bíblia, o jejum é uma disciplina que pode fortalecer a aptidão espiritual de qualquer pessoa, capacitando-a a se tornar um guerreiro de oração fervoroso por Deus. Muitos cristãos entendem que a disciplina é crucial para o crescimento espiritual, pois nos molda e nos prepara para os desafios da vida cristã. A importância da disciplina espiritual. Jesus ensinou aos seus discípulos que a oração e o jejum são poderosas armas espirituais, capazes de desafiar as forças adversas que se opõem ao plano de Deus para nossas vidas. Assim como escalar uma montanha, jejuar exige esforço tanto espiritual quanto físico. É uma jornada que requer preparo mental, emocional e espiritual. Ao embarcar nessa aventura, é essencial ter clareza sobre seus propósitos e estar ciente dos desafios que podem surgir. Os benefícios profundos do jejum. Os benefícios espirituais do jejum são profundos e duradouros. Mesmo começando com passos pequenos, como em seu primeiro jejum, Deus honra cada passo de fé dado com sinceridade. Embora possa parecer insignificante para os outros, é um grande avanço espiritual para aquele que se entrega a essa prática com um coração aberto e uma disposição sincera. Durante o jejum, a atitude do coração é crucial. Deus se preocupa com nossa resposta interior e com o alinhamento de nossos desejos aos dele. Assim como um homem que propõe casamento a uma mulher não precisa se preocupar com o cumprimento de sua proposta para obter um sim, mas sim com a sinceridade do seu coração, o mesmo princípio se aplica ao jejum. Quando você decide jejuar, não é o tempo exato de duração que importa, mas sim a profundidade do seu relacionamento com Deus. Ele conhece o seu coração e valoriza a sinceridade das suas orações muito mais do que a extensão do jejum. Se você nunca jejuou antes, pode começar com um jejum simples, como pular uma refeição. No Velho Testamento, os judeus eram instruídos a jejuar um dia inteiro no Yom Kippur, o dia da expiação anualmente. Esse jejum começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do dia seguinte, de acordo com o calendário judaico. Eles contavam seus dias desde a tarde até a manhã seguinte, seguindo o ensinamento de Gênesis 1:5. Para iniciar seu jejum, planeje começar pouco antes do pôr do sol. Isso significa que você passará sem a refeição noturna e também pulará o café da manhã e o almoço do dia seguinte. Após o pôr do sol do segundo dia, muitos judeus quebravam o jejum comendo uma refeição normal. Jejum com companhia. Embora a oração e o jejum sejam normalmente uma jornada privada de intercessão, se você é novo nesse caminho, pode ser encorajador jejuar com um companheiro. Especialmente se você está buscando uma resposta específica à oração. Convidar alguém para jejuar e orar junto com você pode fortalecer seu propósito. Como Jesus ensinou em Mateus 18:18-19, há poder na união de propósitos, onde o que é acordado na terra é confirmado nos céus. A profundidade do jejum. Jejuar não é apenas uma questão de abstinência física, mas de mergulho espiritual. É um tempo dedicado a buscar a face de Deus
de maneira mais íntima e fervorosa. Durante o jejum, somos desafiados a confrontar nossas próprias fraquezas e dependências, permitindo que a presença de Deus nos transforme interiormente. Cada momento de abstinência alimentar é uma oportunidade de renovação espiritual, onde podemos nos concentrar menos nas necessidades físicas e mais nas necessidades do espírito. É um momento para reflexão, autoavaliação e realinhamento com os propósitos divinos para nossas vidas. O propósito do jejum. Ao jejuar, estamos não apenas obedecendo a um mandamento espiritual, mas também abrindo espaço para que Deus opere em nossas vidas de maneiras que talvez não compreendamos totalmente. É um ato de fé e humildade, reconhecendo nossa dependência total de Deus e buscando sua orientação e intervenção em todas as áreas de nossas vidas. Portanto, independente da duração ou da natureza do seu jejum, o que importa é a sinceridade do seu coração e a disposição de se entregar completamente a Deus. Ele honra cada passo de fé, dado com humildade e desejo sincero de se aproximar dele. Que cada momento de jejum seja uma oportunidade de crescimento espiritual e renovação de fé, preparando-nos para viver de acordo com os propósitos divinos em nossas vidas. Novamente, eu lhes digo sinceramente: se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso será feito para eles por meu Pai, que está nos céus. Esses versículos não se limitam apenas à oração. Eles destacam o poder do compromisso e da união em busca de um objetivo comum. Comparando isso ao planejamento de férias, a experiência se torna mais rica quando você compartilha sonhos, planos e aventuras com alguém especial. Imagine-se planejando uma viagem com um amigo próximo. Desde a escolha do destino até os detalhes do itinerário, cada decisão é tomada em conjunto, repleta de entusiasmo compartilhado. Quando finalmente chega o momento de embarcar, a jornada se torna não apenas uma escapada, mas uma experiência de cumplicidade e conexão. Da mesma forma, o jejum compartilhado não é apenas sobre a abstinência de alimentos, mas sobre aprofundar a comunhão espiritual. Ao jejuar e orar juntos, você e seu companheiro experimentam um foco renovado e uma intensificação das intercessões. A presença de um amigo oferece não apenas apoio emocional, mas também uma fonte de força e motivação durante momentos desafiadores. No processo de jejuar com um amigo, há espaço para compartilhar dúvidas, enfrentar temores e buscar orientação mútua. A ligação entre vocês não apenas fortalece a jornada espiritual individual, mas também fortalece o vínculo de amizade, criando memórias e laços que perduram além do período de jejum. Assim como alcançar o topo de uma montanha com um amigo traz uma sensação de triunfo compartilhado, completar um período de jejum juntos é motivo para celebração. As alegrias e desafios enfrentados ao longo do caminho são compartilhados, tornando a vitória ainda mais doce quando finalmente chega o momento de quebrar o jejum e celebrar juntos. Você será menos tentado a quebrar seu jejum ou ceder a um lanche se tiver um amigo comprometido e consciente do seu jejum. É como ter um companheiro durante uma corrida ou caminhada pela saúde. A presença e o apoio mútuo tornam a jornada mais fácil de suportar, especialmente nos momentos de maior dificuldade. Mesmo que você seja uma pessoa disciplinada, a colaboração com alguém que compartilha dos mesmos objetivos pode ser incrivelmente vantajosa. Jejuar com um propósito definido requer uma introspecção profunda para entender por que você está fazendo isso. Há uma miríade de razões para jejuar, cada uma única e carregada de significado pessoal. Considere a coragem de Davi diante de Golias como um exemplo poderoso. Enquanto os outros soldados hesitavam em enfrentar o gigante, Davi estava motivado por uma convicção clara e inabalável. Ele não apenas viu o desafio como uma oportunidade de servir a um propósito maior, mas estava determinado a agir de acordo com essa convicção. Da mesma forma, o jejum não se resume apenas a uma abstinência física. É um compromisso consciente de buscar um propósito espiritual e profundo.
Antes de iniciar seu jejum, é crucial refletir profundamente e identificar as razões que o motivam. Escrever esses motivos pode ser transformador. Quando você vê suas intenções claramente definidas no papel, isso não apenas fortalece sua determinação, mas também mantém seu foco alinhado com o propósito espiritual que o inspirou a jejuar. Planeje tudo. Antes de iniciar seu jejum, é crucial não encará-lo de forma casual ou com uma atitude displicente. Planeje com determinação para garantir o sucesso. Entrar no jejum sem um plano sólido pode levar ao fracasso. Não se trata de apenas tentar ver até onde você consegue ir, como algumas pessoas dizem ao começar um jejum. Elas frequentemente desistem ao primeiro sinal de desconforto. Comprometa-se firmemente a jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias que possam surgir. Este é um passo além de simplesmente desejar um crescimento espiritual. É um compromisso sério de buscar a Deus com propósito e dedicação, confiando na graça e na ajuda divina para sustentá-lo. Tipos de jejuns. Jejum absoluto. Este tipo de jejum envolve a abstinência total de comida e água. Paulo praticou esse tipo de jejum por 3 dias, após seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, quando ficou cego temporariamente. É um tipo de jejum reservado para situações extremas, como em momentos de grande angústia espiritual, ou para resolver questões graves, como libertação de vícios ou proteção espiritual contra adversidades. Jejum normal. Durante este jejum, você evita alimentos sólidos e se alimenta apenas de líquidos. Este é o tipo de jejum mais comum mencionado na Bíblia, onde as pessoas se abstêm de comida sólida. Geralmente, a questão de beber líquidos é omitida, embora algumas interpretações possam incluir apenas água. Quando as pessoas jejuam, é comum evitar bebidas como refrigerantes e sucos de frutas, conforme descrito no Antigo Testamento, onde o jejum é associado à aflição e abstinência. Este tipo de disciplina espiritual visa fortalecer a conexão com Deus e buscar orientação espiritual de maneira mais profunda. O jejum parcial. Neste tipo de jejum, você faz uma escolha específica de eliminar certos tipos de líquidos ou sólidos, enquanto permite outros. É como o jejum de Daniel, que recusou as iguarias do rei e optou por uma dieta simples de vegetais e água, conforme registrado em Daniel 1:12. Por favor, teste seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber. Daniel e seus amigos demonstraram coragem e compromisso ao seguir este jejum, mostrando que a disciplina espiritual pode fortalecer a fé e a determinação. Outro exemplo notável de jejum parcial é encontrado em Daniel 10:3, onde Daniel se abstém de alimentos selecionados, carne e vinho, durante 3 semanas enquanto buscava orientação divina com intensidade. Este tipo de jejum parcial envolve renunciar a alimentos prazerosos como sobremesas, carne e vinho, símbolos de conforto e celebração, focando-se em uma conexão mais profunda com Deus. O jejum de John Wesley. John Wesley, o fundador do movimento metodista, praticava um tipo de jejum rigoroso para se preparar espiritualmente para as grandes conferências que ele liderava. Antes de cada reunião importante, ele jejuava por 10 dias, consumindo apenas pão integral e água. Esse período de abstinência era acompanhado por fervorosas orações, buscando poder espiritual para guiar seus ministérios e influenciar positivamente seus seguidores metodistas. Os pregadores metodistas que participavam dessas conferências experimentavam um profundo impacto espiritual e saíam renovados em sua fé e missão. O jejum de Wesley não era apenas uma prática ritualística, mas um ato de devoção que exemplificava sua determinação em servir a Deus e transformar vidas através do Evangelho. Os pregadores mencionados desempenharam um papel crucial na formação da maior denominação protestante do mundo. Uma realização que reflete o reconhecimento divino pela devoção incansável de Wesley ao jejum e à oração. Seu compromisso não era apenas uma prática espiritual,
mas uma demonstração de fé que inspirou milhares a seguir seus passos, moldando o curso da história religiosa. Quanto ao jejum de rotação, embora não seja amplamente adotado na comunidade cristã, sua aplicação médica é significativa. Este método meticuloso é usado para identificar sensibilidades alimentares, onde o paciente, após um jejum inicial de um dia, introduz um novo grupo alimentar por dia ao longo de 6 dias. Esse processo estruturado não apenas limpa o sistema, mas também revela quais alimentos podem estar desencadeando problemas físicos, permitindo um tratamento preciso e personalizado. Ao considerar o jejum, é essencial adaptar a prática à sua situação específica. Para iniciantes, como mencionado anteriormente, o jejum de um dia, como o Yom Kippur, oferece uma introdução gentil e gradual à disciplina espiritual. Isso não apenas familiariza o indivíduo com o jejum, mas também estabelece uma base sólida para explorações futuras de práticas espirituais mais profundas e intensas. Se você está ponderando a possibilidade de jejuar por um período mais longo, para lidar com questões sérias ou persistentes, pode ser prudente considerar um jejum semanal de um dia, ao longo de 3 semanas, em vez de começar com um jejum mais prolongado, de 3 dias de imediato. Este método permite uma transição gradual, especialmente se este for seu primeiro jejum, marcando o início de uma jornada de autoconhecimento e disciplina espiritual. É crucial abordar essa jornada com cuidado, pois você está embarcando em uma prática que envolve tanto o corpo quanto a mente. Iniciar com um jejum de líquidos por um dia ajuda o corpo a se ajustar gradualmente à ausência de alimentos sólidos, preparando-o para desafios mais extensos no futuro. Ao decidir sobre o tipo de jejum, é essencial alinhar sua escolha com o propósito espiritual ou de saúde que o motiva. Jejuns normais podem ser adequados para necessidades rotineiras de purificação espiritual ou preparação para eventos significativos. Por outro lado, jejuns mais rigorosos, que excluem alimentos sólidos e líquidos por períodos prolongados, são recomendados para casos mais complexos que exigem intervenção intensiva. Além disso, o conforto durante o jejum desempenha um papel crucial em sua eficácia e sustentabilidade. Sentir-se confortável com a duração e os requisitos do jejum escolhido é fundamental para manter uma mente tranquila e focada durante todo o processo. Esse conforto não apenas facilita o cumprimento dos objetivos espirituais, mas também promove uma experiência mais significativa e enriquecedora ao longo do caminho espiritual. Ao decidir sobre o que eliminar durante o jejum, é crucial não se deixar dominar por dúvidas ou sentimentos de culpa. Escolha um tipo de jejum que não apenas se alinhe com seus princípios espirituais, mas também permita que você se sinta seguro e confortável em sua jornada espiritual. Considere cuidadosamente sua rotina semanal e eventos próximos ao planejar seu jejum. Evite períodos agitados ou ocasiões especiais, como feriados ou celebrações familiares importantes, onde o jejum pode não ser aconselhável. Para aqueles que estão começando, é aconselhável iniciar com um jejum mais curto, como um dia, para se familiarizar com os desafios físicos e emocionais que o jejum pode apresentar. Isso também permite que você construa confiança em sua capacidade de se comprometer com a prática espiritual do jejum. Lembre-se de que o jejum não é apenas uma abstenção de comida, mas uma busca sincera por uma conexão mais profunda com Deus, através da oração e reflexão espiritual. Que nosso propósito ao jejuar seja guiado pela busca de uma conexão íntima com Deus, longe do desejo de ser visto pelos outros. Que possamos encontrar na disciplina do jejum não apenas fortalecimento espiritual, mas também uma maior dependência da graça divina em nossas vidas. Agradecemos a Deus pela força que Ele nos proporciona e pela disciplina que nos ensina, capacitando-nos a crescer espiritualmente e a nos aproximar mais dele em cada passo dessa jornada espiritual. Se este conteúdo ressoa com você, considere se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos e conteúdos. Juntos, podemos enriquecer nossa compreensão espiritual
e iluminar mais mentes com a sabedoria e a graça de Deus. Agradeço por sua presença aqui e que Deus continue abençoando sua jornada espiritual abundantemente.